Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui mais uma vez para a nossa reflexão. E a nossa reflexão de hoje, ela se encontra em Romanos, no capítulo 7. Paulo escreveu esta carta aos Romanos, é uma carta fantástica. É uma carta que tem verdades tremendas e verdades profundas e verdades que produz vida, verdades com uma intensidade e com uma importância para as nossas vidas de uma forma muito profunda. O apóstolo Paulo, o perseguidor da igreja, um homem fariseu, um homem que odiava o crente, um homem que perseguia a igreja do Senhor Jesus, um homem que valorizava os preceitos, que valorizava a lei, fariseu, um homem que perseguia a igreja, prendia os crentes, um homem que foi culpado da morte de muitos. Era este o homem que escreveu esta carta, onde nós poderíamos intitular a luta interior do homem, ou conflitos do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos, no capítulo 7, é de uma profundidade pessoal muito grande. O apóstolo Paulo faz um vasculhar interior e exprime nesta carta o que ia dentro dele. Romanos capítulo 7 é um capítulo que vale a pena ser lido e analisado e estudado, que nós vamos ver que nós estamos incluídos aqui neste pensar do apóstolo Paulo. Pensa em quem era Paulo, um homem ruim, um homem difícil, um homem de sangue, um homem que perseguia, um homem covarde, um homem que não tinha escrúpulos e não olhava meios para defender o seu pensar. Ele era o homem que pensava, que sabia e que ele era o certo. Um homem que batia para depois perguntar do que se tratava, podemos assim dizer. Era um homem ruim mesmo, um homem sanguinário, um tranqueira. Uma coisa ruim, podemos assim dizer. Um homem que, no pensar da grande maioria de hoje, que quando pensa-se assim, bandido bom é bandido morto. O apóstolo Paulo era um homem que, se ele vivesse no nosso tempo, muitos diriam, e quem sabe até muitos crentes diria, homem bom para ser morto. Porque o pensamento de muitos hoje é que bandido bom é bandido morto. Então o apóstolo Paulo se enquadrava neste bandido bom era bandido morto, porque o apóstolo Paulo, ele perseguia o crente, caçava literalmente. Hoje a perseguição que sofremos, que a igreja sofre com as medidas que estão sendo tomadas, onde estão caçando literalmente os deputados e os senadores, os evangélicos da bancada, estão sendo caçados, celular sendo grampeado, as conversas sendo observadas, uma perseguição na nossa política, perseguição dos representantes
evangélicos que estão ali estão sofrendo uma perseguição muito grande. Mas a perseguição que a igreja sofria era literal, era na carne. Estevão foi apedrejado, o primeiro mártir da igreja, e o apóstolo Paulo consentia. O apóstolo Paulo era um homem que poderíamos dizer que era um homem bom para ser morto, porque bandido bom é bandido morto, é o pensamento que permeia a cabeça até de muitos crentes. Mas precisamos lembrar que Jesus Cristo veio para eles. Ele não veio senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele, em outras feitas, disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Os doentes é que precisam de cura e não os bonzinhos. O apóstolo Paulo se considerava um bonzinho, mas era um matador. Um camarada que não prestava. Esta era a grande verdade. E que se tivesse vivo hoje, muitos orariam para a morte do apóstolo Paulo. Mas a graça de Deus cresceu e derramou, a misericórdia de Deus derramou sobre a vida daquele homem, e na estrada de Damasco, este homem que era um porqueira, este homem que ninguém dava nada por ele. Talvez você até conheça alguém assim, que ninguém dá nada por ele. Fala assim, aquele já passou da hora de morrer, vaso ruim não quebra. Talvez você já tenha até pensado e até falado assim de alguém. Mas pensa, querido, que este tranqueira, que este coisa ruim, que este enviado do inimigo, que este perturbador de Israel, ele pode se converter. E pode se converter através da sua vida. Porque assim aconteceu com o apóstolo Paulo. Este camarada ruim, ele se converte, vira um homem de Deus, vira um homem zeloso, trabalhador, visitador, pregador da palavra, um dizimista, um homem que ofertava, que trabalhava para se manter no ministério. Ele trabalhava, se mantinha no ministério, ajudava as igrejas, um homem que não media esforços para pregar, para semear. Um homem que chamou a responsabilidade para ele. Ei, pode ser meus imitadores como eu sou de Cristo. Pode me imitar. Um homem que chamou a responsabilidade para si. E ele muitas vezes ele disse, eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Um homem que de coisa ruim passou a ser coisa boa. De tão coisa boa que de caçador ele passou a ser caçado. De caçador a caça, por amor a Cristo. Coisa ruim converteu e agora é uma coisa boa. Um homem de Deus, um homem fantástico, um homem que mais escreveu. E escreveu esta carta aos Romanos, que é uma carta de uma profundidade, de uma espiritualidade tremenda. Uma carta que vale a pena ser lida, degustada, entendida nas minúcias. O homem que teve uma experiência com Deus tremenda. O homem que subiu até o terceiro céu. Um homem de que não tinha do que se envergonhar, que manejava bem a palavra de Deus. Este homem escreve esta carta no capítulo 7, versículo 18. Ele escreve assim: pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Está dentro de mim, do meu ser, a vontade de fazer o bem, mas eu não consigo fazê-lo. E o versículo 19, pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que eu faço. Palavras do apóstolo Paulo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, na minha carne.
parece ser um desabafo de um homem qualquer, mas não um desabafo de um apóstolo, principalmente o apóstolo Paulo, um homem de Deus. Um homem que teve uma experiência tremenda com Deus, mas chama-nos a atenção que era um homem que não tinha vergonha de expor as suas fragilidades, mesmo sendo quem era. Ele externou aqui coisas do seu interior que para aquele tempo e até para o tempo de hoje parece ser-nos difícil ouvir e entender. Como o homem, como o apóstolo Paulo fala de umas coisas assim. Um homem que não tinha vergonha de rasgar a sua alma. Um homem que se escondeu atrás do farisaísmo, atrás do legalismo tanto tempo. Agora, depois de encontrar-se com a graça, ele se rasga diante de Deus e diante da sua igreja. Em mim não habita o bem nenhum. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, este eu faço. Vejo aqui, querido, nestas palavras do apóstolo Paulo, um homem que não se esconde atrás das aparências. Um homem que não usava duas túnicas. Um homem que não falava que era uma coisa e que fazia outra. Veja aqui um homem transparente, um homem que não se esconde. Como precisamos entender estas verdades? Não nos esconder atrás daquilo que nós pensamos que somos. O apóstolo Paulo aqui, ele se esvazia, ele se escancara, ele se abre, ele diz da dor da sua alma de não ser tão bom quanto ele gostaria de ser. E ele sabia que ele não era tão bom assim. Um homem que não se escondia atrás das aparências, um homem que falava das suas dores. Homem de dor. E homem que falava destas suas dores. Um homem que sabia que precisava de ajuda. Pensa no naipe do apóstolo Paulo, um homem que disse assim: pode me imitar, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Este homem, com palavras assim, disse: em mim não habita o bem. Um homem de conflito. Que tipo de conflito poderia ter o apóstolo Paulo? Fico a pensar, querido. Que tipo de conflito um homem como o apóstolo Paulo poderia ter? O apóstolo Paulo, querido, era um homem como nós, sujeito às mesmas dores e às mesmas paixões. Só que um homem que não tinha vergonha de se expor, de externar quem ele era, de falar com Deus e falar com a sua igreja da sua dor. E o apóstolo Paulo, ele reclama de um espinho na carne. Não sabemos do que se trata, não sabemos quem é, mas ele falava que era um espinho na carne e que ele orou a Deus para tirar dele este espinho por 3 vezes. Mas Deus disse a ele: não, Paulo, a minha graça, ela te basta. Paulo fala neste espinho na carne, nos dá a entender que é de uma luta travada na mente, uma luta interior, travada na mente, travada no coração. E ele põe isso para fora em Romanos, no capítulo 7, versículo 14 até o versículo de número 25, Paulo põe para fora este seu trauma, esta sua dor, esta sua luta interior de querer ser melhor e não conseguia ser. Ele tentava fazer o bem, mas o mal estava presente. Paulo fala de uma luta travada na mente e travada no coração. É a luta que o crente, é que eu travo, é a luta que você trava. Ninguém vê, ninguém sabe. É uma guerra fria e cruel. Só Deus
Só Deus e você sabe que luta é esta que o apóstolo Paulo enfrentava e ele externou para nós. Talvez seja esta luta, esta sua dor, esta sua agonia que te prende, que te trava. E você não consegue ser melhor do que você tem sido, mesmo tentando ser. Mas você não tem conseguido, porque você ainda não tem externado, não tem expressado, não tem posto para fora, não tem cumprido Mateus 6 na sua vida, lá no quarto, na intimidade com Deus, como o apóstolo Paulo fazia. De pôr para fora o que te prende, o que te trava, o que não te deixa ser um cristão melhor, uma pessoa melhor, um homem melhor, um marido melhor, uma pessoa melhor, um amigo melhor. Paulo relata aqui, querido, a luta do velho homem com o novo homem. Há uma luta travada dentro de nós. E o apóstolo Paulo retrata aqui esta luta numa precisão cirúrgica. Você entende que precisa consertar a vida com Deus. Você sabe que você precisa. Mas não tem força. Você até esforça, mas você não aguenta. Essa luta que é travada do velho homem com o novo homem. Você abraçou o plano de salvação. Você abriu o coração para Jesus e até canta o que Paulo escreveu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia. Até cantamos, já estou crucificado com Cristo. E agora Cristo vive em mim, já não vivo mais eu. Aleluias! Mas o mesmo Paulo que escreveu o que nós cantamos, ele ora assim. Atente-se a isso. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal este eu faço. Precisamos abrir aqui uma observação. Queridos, só quem nasceu de novo ora assim. Só quem nasceu de novo tem crise de consciência, porque dói na alma o pecar. Só quem nasceu de novo, só quem teve uma experiência com Jesus, só quem abraçou o reino, só quem abraçou a salvação, só quem abriu o coração para Jesus pode cantar e pode ter este peso de consciência de não conseguir ser tudo aquilo que deseja ser, como o apóstolo Paulo desejava ardentemente ser muito melhor do que ele era, mas ele parava e analisava: a lei me condena. Eu tento ser muito melhor, mas a lei que há em mim, esta me condena. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Um homem que tinha consciência de Deus, um homem que teve uma experiência, um encontro fenomenal com Deus. Só um homem de Deus pensa assim. Mas como pode ser, pastor, um homem de Deus pode dizer como sou infeliz? Querido, só um homem de Deus, uma mulher de Deus, só quem tem a
inteira consciência de miserável homem que somos pode pensar assim e pode externar estas palavras: como sou infeliz. Romanos capítulo 7, versículo 24. Como sou infeliz, quem pode me livrar deste corpo que me leva para a morte? Atente-se aqui, querido. Um homem com crise de consciência para com Deus é o apóstolo Paulo. Um homem de consciência de crise para com Deus precisa ser você e eu. Um homem em crise de consciência para com Deus é um bom sinal, querido. É sinal de que ainda há esperança. O apóstolo Paulo, quando ele se achava o bom, ele matava, ele perseguia. Agora que o apóstolo Paulo pensa assim: como sou infeliz. Foi um homem que foi abraçado pela graça. Este pensa: como posso retribuir ao Senhor? Como sou infeliz por tantos benefícios dele para comigo. Como eu posso agradecer? Era o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Um homem com crise de consciência para com Deus é um bom sinal. Se você, querido, não tem crise de consciência para com Deus, é um péssimo sinal. Isso me faz lembrar do fariseu e do publicano. O fariseu se achava: não sou como os demais pecadores. Deus me ama, eu oro, eu sou dizimista, eu dou o dízimo da oferta, do endro e do cominho. E o publicano orava: Deus, tem compaixão de mim, que sou pobre e pecador. É disso que o apóstolo Paulo estava falando. É de um homem em crise para com Deus. Um homem em crise para com Deus é um homem que busca ainda mais de Deus. Um homem com crise de consciência para com Deus é um bom sinal. É sinal de que ainda há esperança. Isso me faz lembrar do filho pródigo. O filho pródigo abandonou tudo, mas deu tempo para ele consertar para com o pai. Um homem que tem peso de consciência é um homem que sabe que precisa consertar e melhorar a cada dia. E aqui eu quero parar e eu quero pensar: o que é que te pesa a consciência? Onde é que você precisa consertar? Onde é que você precisa melhorar? Precisa melhorar a sua vida para com Deus? Precisa melhorar no seu casamento? Precisa melhorar no seu relacionamento do namoro? No seu trabalho, sua vida na escola, nos seus relacionamentos? Sabe, queridos, o problema é que nós sabemos fazer o certo, mas não fazemos. Somos bons conselheiros, mas péssimos praticantes. Mandamos o irmão orar pelos seus problemas, mas não oramos pelos nossos como convém. Como sou infeliz, quem me livrará do corpo desta morte? Somos bons para olhar a vida alheia. Somos bons para dar conselhos. Mas somos péssimos para fazer uma análise crítica da nossa vida, como fez o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava falando destas coisas porque ele passou pela experiência da cura. E no capítulo 8, ele nos ensina
verdades profundas de como ele venceu esta crise do homem interior, ainda que vivendo com elas. Romanos capítulo 8, versículo 5, eu quero ler para os irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 5 nos diz assim: porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm a sua mente controlada por esta mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito de Deus. Eu quero abreviar este versículo 5 do capítulo 8, dizendo uma simples frase: saco vazio não para em pé. O que é que nós precisamos fazer? O que é que o apóstolo Paulo fez? Submeter-se ao Espírito Santo, porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana é humano. Nós somos espirituais, precisamos buscar as coisas que são do alto. Saco vazio não para em pé. Se nós somos seres espirituais, precisamos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo escrevendo, eu penso, o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo algum com a glória que nos será revelada para o futuro. Eu penso que o que sofremos durante esta nossa vida aqui não pode ser comparada ao que nos espera no futuro. Queridos, eu aprendo que aqui tudo é ilusão. Precisamos nos apegar à esperança e olhar para a eternidade. Aqui tudo é ilusão, queridos. Precisamos nos ater à esperança da eternidade. E no versículo 31, Romanos 8, 31, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Paulo aqui nos ensina a perceber a presença do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de tudo isso, o que podemos dizer? Podemos dizer isso, querido. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos perceber a presença do Senhor. Paulo tinha as suas crises, mas ele buscou em Deus o seu socorro e o socorro veio. Submeter-se ao Espírito Santo, apegar-se à esperança, olhar para a eternidade e saber e perceber a presença de Deus. Todos nós temos as nossas dores, as nossas crises, mas nem todos buscam em Deus o socorro. Crises e problemas todos nós teremos, mas poucos buscam em Deus o socorro. Queridos, submeta-se ao Espírito Santo. Sozinho você não vai conseguir. Palavras do apóstolo Paulo, que passou as mesmas crises que nós e externou, pôs para fora. Ponha para fora a sua crise diante de Deus. Saiba que sozinho você não vai conseguir. Há uma guerra travada em nós, do velho homem com o novo homem. Precisamos fazer isso enquanto é tempo, submeter-se ao Espírito Santo. Nós somos seres espirituais, precisamos buscar do alto a força para aliviar e fortalecer o nosso espírito. Nós somos seres espirituais que habitam num corpo, não um corpo que habita um espírito. Precisamos apegar a esta verdade. Não é uma carne que habita um corpo, é um espírito que habita um corpo. Não um corpo que habita um espírito.
Queridos, nós somos seres espirituais. Se somos seres espirituais, nós precisamos buscar do alto o nosso fortalecimento. Paulo entrou em crise. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Se o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este faço, então já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E ele nos deu essas 3 dicas. Submeta-se ao Espírito Santo, Romanos 8, capítulo 5, Romanos 8, 18, apegue-se à esperança. Olhe para a eternidade pelo gozo que nos está proposto, porque aqui é ilusão. E Romanos 8, 31, diante de tudo isso, o que podemos mais dizer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, queridos. Perceba a presença de Deus. Pare de olhar para as perdas e olhe para tudo que você tem. Olhe para tudo que Deus tem te dado. O que acontece conosco é que nós somos seres ingratos. Mas em nome de Senhor Jesus, apegue-se a esta palavra, submeta-se ao Espírito Santo, busque as coisas lá do alto e as coisas vão melhorar para a sua vida, meu querido, não tenha dúvida disso. Faça isso enquanto é tempo, submeta-se ao Espírito Santo, porque sozinho você não vai conseguir. Conselhos do apóstolo Paulo, do homem que abriu o coração dele para Deus e para com a sua igreja e escreveu esta carta aos Romanos. Que o Senhor complete esta palavra aí no seu coração, querido, e que você entenda que sozinho você não vai conseguir. Apegue-se ao Espírito Santo em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.